Boa noite, sejam todas as pessoas bem-vindas ao Teatro Paulo Altran, aqui do Sesc Pinheiros. A gente tem a alegria de recebê-los aqui para mais uma edição do Sempre um Papo. Sempre um Papo é um projeto longevo, parceiro do Sesc já há alguns anos, e que esse ano, o Sempre um Papo está existindo já na 39ª edição, acho que quase 2 décadas em parceria com o Sesc. A gente está dando início hoje à segunda etapa de um ciclo dessa parceria nesta unidade. A gente fez 6 encontros no ano passado, que na verdade começaram no ano passado e continuaram no começo desse ano. E agora a gente está dando início a um ciclo que vai de hoje até novembro. Então, posso até aproveitar esse momento para já dar spoiler do nosso próximo encontro que acontece em julho, e que a gente vai receber aqui com a gente Sérgio Vaz e Ellen Oléria. Então vai ser também um encontro bastante especial, como o de hoje. Para o encontro de hoje, eu tenho a alegria de convidar para conversar com vocês Bianca Santana e Ricardo Abramovay, com a mediação da Semaia Oliveira, que vai apresentar eles melhor para vocês. Tá bom? Obrigado. Oi, gente, boa noite. Muitíssimo obrigada pela presença, pelo carinho de vir aqui ouvir e aprender junto com a gente nessa terça-feira, quentinha de São Paulo. Antes de tudo, eu quero agradecer aqui a Kelly e a Daisy, que serão nossas intérpretes em Libras, pelo trabalho. E aí agora eu quero começar apresentando uma das nossas convidadas, que é a Bianca Santana. Ela é escritora, jornalista, doutora em Ciência da Informação e mestre em Educação pela Universidade de São Paulo. Colunista da Folha de São Paulo e comentarista do Jornal da Cultura. Também é diretora executiva da Casa Sueli Carneiro e autora dos livros Quando Me Descobri Negra, pela Fósforo, em 2023, que foi a 2ª edição. Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo, também pela Fósforo. E Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, da Companhia das Letras. Bem-vinda, Bia. Com você. E agora, o nosso convidado, também de honra, Ricardo Abramovay, que é professor sênior do Instituto de Estudos Avançados e do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, é pesquisador da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, fez sua carreira acadêmica no Departamento de Economia, FEA, USP, onde se tornou professor titular em 2001. É autor dos livros Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia e Amazônia por uma Economia do Conhecimento da Natureza. As duas publicações são para a editora Elefante. É coautor, líder do capítulo sobre bioeconomia do painel científico sobre Amazônia e dirige o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia Superar a Tríplice Monotonia do Sistema Agroalimentar. Bem-vindo, Ricardo. Uma alegria estar aqui com você. A gente já estava super papeando ali atrás, gente. Então, assim, estamos bastante aquecidos, não é mesmo? Então, fiquem à vontade, apertem os cintos e vamos aí para essa conversa. Como o Rafa estava falando aqui antes, essa é a 2ª temporada do Sempre um Papo aqui nesse Sesc, né? E eu estou muito feliz porque eu fiz a temporada anterior e a gente está começando agora essa nova temporada, que tem a proposta da gente repensar conscientemente os consumos e o que deve ser a cidade do futuro. Então, o nosso tema hoje aqui é consumo consciente e as cidades do futuro, né? E aí, eu fiquei pensando, né? Eu fui estudar, Bianca Santana eu conheço de muito tempo, fui estudar também os últimos textos dela, e o Ricardo também tem um site super generoso com todos os artigos dele, me mandou alguns dos artigos recentes, e em um deles ele cita uma gíria que ficou muito famosa para mim, que é bicho grilo. Quando eu entrei na universidade, as pessoas falavam, aquele ali é bicho grilo, né? Que tinha um pouco a ver com como andava, o que achava, né? Assim, as ideologias que tinha na vida, mas passava assim, estritamente pelo jeito de se vestir. E aí eu falei, deixa eu pesquisar o que o dicionário hoje em dia está falando do que é ser um bicho grilo, né? Então, indivíduo de aparência extravagante. Temos aqui 2 pessoas extravagantes hoje. 3. Errei, estou de jaqueta de couro, gente. Extravagante, em geral relaxada,
afeito a um estilo alternativo de vida, de viés naturalista e avesso aos condicionamentos formais e aos excessos tecnológicos próprios da sociedade de consumo. Então, eu fiquei pensando, para a gente abrir, pensar diferentemente sobre o consumo seria uma conversa de bicho-grilo? Né? O que significa ser bicho-grilo? Esse papo que a gente está tendo aqui hoje é um papo de bicho-grilo? Quem quer começar? Pode ir lá. Vai lá, Ricardo. Obrigado, Semaia. Obrigado, Bianca. Um prazerzão estar aqui. Obrigado pela presença de vocês. O Mujica, uma vez foi entrevistado e durante a entrevista alguém perguntou para ele como é que o senhor se relaciona com o seu passado tupamaro? E ele protestou e disse, eu sou tupamaro, eu sou bicho-grilo, não parece, mas eu sou. Porque eu nunca fui hippie, assim, ortodoxo. Mas o que isso quer dizer? A ideia de... E aí eu entro direto no nosso tema. A ideia de consumo consciente envolve um profundo paradoxo. Acho que a gente tem que ter isso como ponto de partida. Na convenção econômica, na ciência econômica convencional que se estabelece a partir do século XIX, todo consumo é consciente. Por que todo consumo é consciente? Porque como os indivíduos são racionais e autointeressados, essas são premissas ontológicas da ciência econômica. A ontologia é a ciência, é a parte da filosofia que estuda o ser. Quando você pergunta, na ortodoxia econômica, o que dá a base de tudo é o fato de os indivíduos serem racionais, e a racionalidade no pensamento econômico convencional está ligada a autointeresse. Ajudar os outros não é racional. O racional é você pensar em você mesmo. Por quê? Porque se cada membro da sociedade pensa em si próprio, usando de maneira que lhe convém o dinheiro que recebe, respeitando as leis, etc., a crença da ciência econômica é que dessas atitudes individuais autorreferenciadas vai emergir um conjunto que é um conjunto interessante, que é o sistema econômico, que é a sociedade que a gente vive, cada um cuidando dos seus interesses, e o resultado é a satisfação das necessidades de todos. É aquela frase do Adam Smith, não é da generosidade do açougueiro, do cervejeiro, que eu tiro a minha carne e minha cerveja, e sim do seu interesse próprio. Aliás, é a única vez que o Adam Smith fala uma coisa desse tipo. O Adam Smith não tinha nada a ver com egoísmo, etc. Ele era um pensador moral, um pensador ético, um filósofo. Antes de escrever A Riqueza das Nações, ele escreveu sobre ética, basicamente. Então, quando você fala consumo consciente, há um paradoxo nesse sentido, que é o consumo voltado a pensar também nos outros. Sejam as outras pessoas, sejam esses outros as outras pessoas, seja, por exemplo, os recursos ecossistêmicos dos quais, os serviços ecossistêmicos dos quais todos nós dependemos. Então, é um passo muito importante. Não se trata de diabolizar o consumo. A gente não pode diabolizar o consumo porque todos nós consumimos. E nós estabelecemos relações com os outros a partir do que nós consumimos, do que nós compramos, do que nós consumimos, etc. Agora, é óbvio que tem uma ficção, como essa ficção é apoiada pela ciência econômica, é uma legítima e verdadeira ficção científica na ideia de que o consumo é autodeterminado. Tem um dos grandes pensadores do século XX, chamado John Kenneth Galbraith, que escreveu um livro aos 96 anos de idade, publicado em 2008, se eu não me engano,
cujo título é A Economia das Fraudes Inocentes, que é um lindo título, né? E aí, o que são as fraudes culpadas? As fraudes culpadas são roubo, manipulação de ações, etc., da bolsa, etc. A principal fraude inocente é o mito da soberania do consumidor. É o mito segundo o qual eu consumo, eu sou autodeterminado naquilo que eu consumo, como se o nosso consumo não fosse totalmente determinado pelas circunstâncias em que a gente vive, e, sobretudo, pelos poderes nos quais a nossa vida está imersa. Mas, enfim, nós vamos continuar com isso, não vamos ter. Bia, e conta um pouquinho para a gente, assim, você acha que esse papo é um papo de bicho grilo? E eu faço essa pergunta muito pensando que, às vezes, pelo menos na minha experiência até agora, na universidade, parecia que era um papo que não era para todo mundo, entendeu? Tipo, tá, um grupo ali está pensando de um jeito, mas agora a gente tem cada vez mais a necessidade urgente, já passou de urgente, na verdade, de ampliar esse papo para todo mundo, né? Não é um papo de um grupo específico. Então, você também é bicho grilo? Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito grata pelo convite. Obrigada por terem vindo nessa noite fria. E ouvir Ricardo, Sema, é muito, muito bom. Eu sou bicho grilo, Sema, mas eu vou aqui citar a Silvia Federici, dizendo que essa conversa ela não pode mais estar restrita a um grupo de pessoas que trazem essa preocupação de muito tempo. Tem um texto publicado pela Silvia sobre o feminismo e o comum, numa publicação da SOF, há alguns anos, dá para encontrar facilmente na internet, em que ela diz, olha, pessoas minimamente conscientes da política, das relações políticas, por mais que a gente saiba que as grandes mudanças elas são coletivas, e não dá para só responsabilizar o indivíduo, passou da hora de a gente também tomar consciência de que a minha ação também conta. Então, mesmo que para as grandes mudanças a gente precisa de política pública, precisa repensar a macroeconomia, né? As grandes mudanças elas são coletivas, não dá para a gente ignorar a nossa ação individual. Aquilo que eu visto, aquilo que eu como, também é parte desse todo. E isso é bicho grilo, me parece, né? Pensar o quanto a sua ação, por menor que ela seja, ela é parte de um todo. Muitas filosofias não eurocêntricas olham, né, para a parte e o todo de um jeito mais relacional. Eu entendo muito, muito pouco de filosofia taoísta, mas o pouco que eu já li e ouvi, quando a gente olha o símbolo do Tao, né, o Yin e o Yang, a gente tem aquele círculo metade branco, metade preto, com um círculozinho preto no branco e o branco no preto, né? Então, uma coisa está contida na outra. O pouco que eu li de filosofia Bakongo, a partir do Fukiao, um autor que eu também recomendo muito para quem quiser ler, diz coisas muito parecidas, né? Que a parte contém o todo, além do todo conter a parte. Então, quando eu escolho, por exemplo, essa roupa para vir aqui hoje, que é de uma artesã do sul de Minas Gerais, que faz estampas a partir, né, de vegetais, e eu escolho uma roupa com a estampa de cebola, né? Isso aqui é a cor da cebola. Isso tem um objetivo e um propósito de poder falar sobre isso com vocês, de pensar, né, nos tecidos não sintéticos, mas também da produção de uma mulher no sul de Minas Gerais, não para reforçar um discurso esvaziado de empreendedorismo, mas o fruto do meu trabalho, né, eu trabalho tanto para ter algum dinheiro para comprar uma roupa, por que eu vou fazer isso numa grande loja que escraviza e que polui, se eu posso tentar contribuir com a roda girando em alguém que tem um objetivo comum, né? E não só individual ou do lucro. Então, é uma conversa de bicho grilo, mas que passou da hora de ser de todo mundo. E aí, para a gente avançar,
Eu estava te ouvindo agora, Ricardo, e você disse que todo consumo é consciente, né? Ou deveria ser. Não sei se é exatamente, acho que eu entendi isso, certo? Parte do que você disse. Quer dizer, do ponto de vista da ortodoxia econômica, os indivíduos, eles, em tese, eles usam da melhor maneira que lhes convém os recursos que eles têm. Nesse sentido é que é consciente. Sim. Mas isso é completamente ilusório, né? Sim. Enfim, Pois é, porque eu fiquei pensando, né? Se a gente precisa, se o nosso debate hoje é sobre consumo consciente, significa então que a gente está num nível grande de inconsciência, né? Se a gente precisa, né, trazer esse tema, vamos falar sobre consumo consciente, significa que nós estamos inconscientes, né? Consumindo automaticamente. E isso me leva a uma outra palavra que é vício, né? Ou seja, parece que nós estamos viciadamente consumindo coisas que a gente não necessariamente precisa, produzindo excessos, e aí me parece um ciclo meio que sem fim. Como é que a gente faz para, primeiro, aprender a reconhecer que estamos viciados, né? E qual é a luz do final do túnel, né? Nesse ciclo sem fim? Eu acho que o que a Bianca colocou é muito complementar ao que eu coloquei. Eu acho que não são coisas opostas. Sem dúvida alguma, é muito importante ter uma atitude pessoal construtiva no que se refere à maneira como você se relaciona com os bens e serviços que estão em torno de você. Quer dizer, as escolhas que você faz. O ponto que, para mim, é importante é que essas escolhas, considerar essas escolhas sempre como fruto da tua racionalidade, da tua autodeterminação, isso é profundamente ilusório. O autor, na história do pensamento social, que mais profundamente analisou isso foi Marx. No primeiro capítulo do Capital, o fetichismo da mercadoria. Nós vivemos num tipo de mundo em que tudo que a gente compra e vende resulta da cooperação. Tá certo? A Bianca não fez essa roupa que ela comprou, eu não fiz essa camisa que eu comprei, etc. É uma cooperação. Só que essa cooperação está travestida sob a forma de não cooperação, sob a forma do seu contrário. É isso o que é bonito no pensamento do Marx, é exatamente isso. A cooperação entre as pessoas que resulta na riqueza social, ela se baseia não numa cooperação direta como numa comunidade indígena, em que as pessoas cooperam e veem essa cooperação. Nas sociedades contemporâneas, a gente não vê essa cooperação. E essa é a base da inconsciência, da falta de autodeterminação no nosso consumo. Ora, o tema dos vícios, nos dias de hoje, se converteu num tema crucial. Uma parte muito importante da riqueza da sociedade contemporânea se apoia na doença. Literalmente, a doença corresponde a 20% do PIB norte-americano. A doença, ela está presente nas práticas cotidianas em torno de produtos que nós consumimos, que são viciantes. Não só os opioides, que mataram já 500 mil pessoas nos Estados Unidos, que é um negócio impressionante, e que, quando os opioides surgiram, não é que, de repente, se descobriu que era viciante. Ah, poxa vida, foi um erro. Não sabia, de jeito nenhum. Quer dizer, todos os elementos, desde o início, você conversa com o médico, todo mundo sabia que aquele negócio era viciante, mas curava mais rápido, as dores curava mais rápido, etc. E se criou uma indústria legalizada, tá certo? Completamente assassina. Os dispositivos digitais, esses dispositivos que é uma coisa muito paradoxal, porque eles surgem como um fator importante de emancipação social,
Quando você pega na primeira década do milênio, a obra, por exemplo, de Yochai Benkler, A Riqueza das Redes, viver conectado em rede aparecia como um jeito de estabelecer relações diretas entre as pessoas de cooperação, de superar o tal do fetichismo da mercadoria do Marx, porque as pessoas iam viver em cooperação. Foi a partir da Cambridge Analytica e do Edward Snowden que a coisa se revelou. E o que se revelou não foram só os prejuízos políticos dos dispositivos digitais e das redes sociais, tudo isso, mas se revelou seu caráter viciante. Tem uma disciplina ensinada em Berkeley que se chama captologia. A captologia é a ciência que ensina como manter os indivíduos grudados nas telas. Então, quando cada um de nós, com seus filhos, seus netos, dizem, larga essa tela, larga esse celular, e muitas vezes a gente diz isso com o celular na mão, a gente está lutando contra milhares de engenheiros que estão montando estratagemas. Parece maniqueísta, parece conspiratório isso, mas não é. Quer dizer, o cara que foi o professor de captologia em Berkeley, ele acabou de publicar, em 2023, um livro em que ele explica isso de maneira pormenorizada. O vício no tabaco e um vício muito importante, que é o vício nos alimentos ultraprocessados. 70% das calorias ingeridas pelos norte-americanos vêm de produtos ultraprocessados, e é um país em que 40% da população é obesa. Isso produz, os lucros que isso produz são monumentais, não só pela venda dos produtos, mas porque os prejuízos para a saúde pública e a incidência desses prejuízos no sistema de saúde são impressionantes. Só mais um dado já é assim. Não, fica tranquilo. O mundo paga, pelo que come, aproximadamente 10 trilhões de dólares. Se você fosse computar o custo, se você fosse imprimir preço, dar preço às emissões de gases de efeito estufa na produção alimentar, ao uso da água, ao lixo, à erosão da biodiversidade, enfim, aos custos ocultos do sistema agroalimentar, esses custos superariam 10 trilhões de dólares. Ou seja, é um sistema completamente inviável. Então, claro, nós precisamos ter consumo consciente, não pode consumir produto ultraprocessado. Essa história de dar um pouquinho de Coca-Cola para as crianças no fim de semana, como eu fazia, é completamente errado, é zero, tem que ser zero. Eu amei o como eu fazia, assim, bem quietinho. A gente fazia só fim de semana e tal. E hoje você sabe que tem que ser zero. Mas isso é insuficiente, porque a capacidade que essa indústria tem de persuadir as pessoas de que, imagina, você não tem tempo de cozinhar, Bianca, você tem 3 filhos, como é que você vai cozinhar, entendeu? Quer dizer, a cozinha, que é uma das expressões mais importantes da nossa cultura material, ela é relegada e alienada para alguém que faz isso por você e ainda te envenena. E aí eu vou jogar a bola para a Bianca, é uma ótima bola quicando, porque aí tem esse lance também, né? Nós duas somos 2 mulheres negras, né? Temos trajetórias diferentes e similares, mas similares nessa família negra, que não nasce também de uma fartura, de onde tem sobra, né? E aí eu lembro que sabe o que eu fiz com o meu primeiro salário, Bia? Eu comprei um escarpão, porque eu estava pensando na próxima entrevista, né? Falei, perdi, melhor eu garantir um sapato aqui. E eu comprei de bolacha passatempo e doce de amendoim, porque na minha casa não tinha muito sobrando, né? A gente sempre teve, eu nunca tive um lar de escassez alimentar, mas era tudo muito justo, e a minha mãe era muito firme, assim, tipo, não vai entrar essas coisas, não tenho dinheiro para isso. O dinheiro que eu tinha, eu ia para esse lugar, assim. Então, ouvindo você, Ricardo, eu fico pensando muito nesse vício
que a gente vive, e quando você vem de um território que a escassez é muito grande, fica parecendo que a gente precisa trabalhar para ir para esse lugar da sobra, ir para esse lugar de manter um vício que só vai continuar derrubando a gente, né? Sim. Obrigada, Sema. Eu cresci na Zona Norte de São Paulo, na Coab Fernão Dias, e minha mãe passava 4 horas por dia no transporte público. Então, ela gastava pelo menos 2 horas para trabalhar no centro da cidade, 2 horas para voltar. E essa mulher que trabalhava tanto para dar conta sozinha, né, de todas as contas da família, ela achava muito importante ter sempre um refrigerante disponível para a única filha dela, que é uma coisa que ela não tinha quando ela era criança. Então, era um sinal de que ela estava dando conta de tudo que era importante, poder oferecer um refrigerante, que era algo que ela gostaria de ter consumido na infância. Eu lembro quando a gente começou com os debates de mobilidade urbana efervescentes, né, pensando na bicicleta. É um debate muito difícil de fazer em determinadas regiões periféricas, principalmente, porque agora, não vale mais para hoje, né, mas lá nos primeiros governos Lula, né, agora que eu tenho condição de comprar um carro, vocês estão dizendo que não pode mais comprar carro? Só porque agora é acessível para mim esse bem de consumo? Então, tem algo daquilo que é valorizado como... né, o nosso desejo é construído para um lugar de um consumo daquilo que não nos faz bem, daquilo que nos vicia e daquilo que reproduz morte, né? Eu tinha falado do trecho da Silvia Federici, mas eu fiquei incomodada de não ter usado as palavras dela. Então, eu vou pedir licença para ler para vocês um trecho. A brecha aberta entre produção, reprodução e consumo nos leva a ignorar em que condições são produzidas as mercadorias que comemos, vestimos ou com as quais trabalhamos. Ignorar seu custo social e ambiental e o destino das populações sobre as quais são despejados todos os desperdícios que produzimos. Em outras palavras, precisamos superar o estado de negação constante e de irresponsabilidade em relação às consequências de nossas ações, resultado das estruturas destrutivas sobre as quais se organiza a divisão social do trabalho dentro do capitalismo. Silvia Federici, marxista. Mas é muito complexo, né? Como disse o cara, você tem 3 filhos, como você vai cozinhar, né? Então, para alguém que passa muitas horas no transporte público, que tem todo o trabalho de reprodução da vida, limpeza, cozinha, lavar roupa, cuida de criança, cuida de idoso, cuida de doente, ainda, né, precisar pensar o consumo é uma sobrecarga. E aí fica parecendo, muitas vezes, que essa nossa conversa ela não é só de bicho grilo, mas ela é uma conversa de quem é muito privilegiado, né? De quem é ali uma classe média alta, que tem condição de, então deixa eu parar para pensar na roupa da artesã do sul de Minas que eu vou comprar, porque eu tenho tempo para isso e eu tenho dinheiro para isso. Então, como é que a gente repactua não só aquilo que é objeto de desejo, né, para o primeiro salário não ser um escrapã, nem uma passatempo, né? Então, como é que a gente transforma mesmo o imaginário daquilo que a gente deseja, daquilo que é importante, ao mesmo tempo que a gente cria condições para todas as pessoas conseguirem tomar consciência do consumo e poder fazer escolhas conscientes. Essa escolha por cozinhar, uma escolha por limpar a própria casa, são escolhas que muitas vezes pesam num lugar da sobrecarga, que é um tema também sobre o qual a gente tanto fala. E quando a gente pensa na vida das mulheres, que gastam muito mais tempo com o trabalho de reprodução, na vida das mulheres negras, mais tempo ainda com o trabalho de reprodução, é como se a gente exigisse ainda mais de quem está em condições mais vulneráveis. Então, que condições podemos criar, né? Mas é interessante que isso só tem como ser resolvido se as pessoas não ficarem 4 horas por dia no transporte. Senão, não tem como. E
E justamente por isso que é interessante a ligação entre consumo consciente e cidades, né? Que a gente está fazendo, porque nós temos uma estrutura de cidades em que você tem uma concentração de serviços longe de onde moram as populações periféricas e uma ausência de serviços. Claro, isso vai se modificando. São Paulo, em especial, hoje tem uma rede de transportes melhor do que tinha 20 anos atrás, mas ainda assim, você vê, a ideia do plano diretor de 2014 de fazer edificações altas perto de transportes coletivos, sem garagem, para as pessoas usarem, foi tudo para o vinagre e virou apartamento caríssimo, ou seja, o processo de apartheid territorial, ele está na base dessa impossibilidade, tá certo? Isso é fundamental ser pensado. Tem um arquiteto colombiano, vocês devem ter visto, agora esqueci o nome dele, o cara que está lidando com o conceito de cidade de 15 minutos. Ou seja, você tem que morar numa cidade em que é o que acontece com quem é privilegiado. Quem é privilegiado, esse privilégio se manifesta tudo perto. Pelo fato de que está tudo perto, está certo? E aí a tua socialização melhora muito quando está tudo perto. É verdade, as pessoas também se socializam no trem, as pessoas sempre são mais interessantes e espertas do que a gente imagina e não apenas vítimas de... Tá certo? Isso é uma coisa muito importante quando a gente vai pensar mudança social. Se as pessoas fossem só vítimas, mudança social não aconteceria. Mas é absurdo as pessoas ficarem 4 horas no transporte, tá certo? Porque aí, talvez, pensando junto com vocês, o nosso principal ativo hoje seja o tempo, né? Porque é com o tempo que a gente pode fazer cooperações, com o tempo que você pode socializar, mas com qualidade, porque é óbvio que você socializa no trem, no ônibus e tudo mais, mas apertado, né, desgastante, e não é um tempo em que você pode, por exemplo, trabalhar a sua criatividade, ou algo que você queira muito fazer, né? Então, eu acho que é o capital mais caro você conseguir fazer tudo perto da sua casa, porque você tem mais tempo para você. E talvez essa ideia, né, da cozinha, esse negócio da cozinha me pega muito, porque eu gosto muito de cozinhar, essa escolha de cuidar da sua própria casa, da cozinha, às vezes fica longe para a gente, e quando a gente começa a trabalhar, ou consegue acender um pouco mais, porque a ideia de sucesso e de vencer na vida tem a ver com terceirizar, né, esses trabalhos, esses pormenores. Enfim, só elucubrei aqui agora. Terceirizar para a mulher, né? Para outra mulher que vai receber muito. Aí é um ciclo realmente sem fim. E aí, pegando todo o seu trabalho, Ricardo, nessa área, e pensando economicamente em tudo que a gente está dizendo aqui, tem mesmo uma outra forma da gente estruturar, de repente, uma lógica econômica que valorize mais a troca, de um jeito mais respeitoso, mais ético, né? Você acha que... Você realmente acredita em tudo que você escreve? Aquelas... Estou brincando. Não, é importante e é difícil a tua pergunta. Você tem em diversas... Nós, aqui no Brasil, a gente vive numa situação... A desigualdade, as desigualdades, né, elas conduzem a sacrifícios de vida, de sentido de vida muito forte, né? Sociedades menos desiguais são sociedades que têm melhores condições de viver a importância da coletividade, mas não só. Na África tem um conceito, o conceito de Ubuntu, né, que certamente vocês conhecem, quer dizer, eu sou porque você é, né? Muitas comunidades indígenas, claro que não todas, tem comunidades indígenas que estão degradadas pela corrupção, pelo dinheiro, pelas drogas, etc. Mas muitas comunidades indígenas
praticam isso. Eu tenho, hoje no Brasil, está tendo um movimento muito importante chamado Conexão Povos da Floresta, que está levando internet para comunidades indígenas. Mas não é chegar a internet lá e ponto. Tem um protocolo. Nesse protocolo, por exemplo, praticamente todas as comunidades indígenas criaram bloqueios para a chegada das bets nas comunidades. Tá certo? Então, que é um jeito também de você manter a vida comunitária, né? Eu acho uma tristeza quando eu vejo alguns heróis esportivos jovens fazendo propaganda de bet, que é de uma inconsciência, eu era fã do Vini Júnior quando eu vi ele fazendo esse negócio, quer dizer, o prejuízo que isso causa, não só de dinheiro, mas o prejuízo na maneira como você se relaciona com os outros. É muito degradante. Então, claro que as sociedades contemporâneas, elas têm uma forte inclinação ao individualismo, etc., mas a gente tem que lutar contra isso, e isso tem que ser possível, né? Sema, posso pegar uma carona no que o Ricardo disse e no que você falou antes sobre tempo? Eu adoro pensar no tempo, porque essa noção de um tempo cronos, da mitologia grega, é esse tempo devorador que nos consome, né? Então, a imagem do cronos é de que vai comendo a nossa vida e a gente corre o tempo todo contra o tempo. E esse jeito de pensar o tempo é muito pouco generoso com a vida, com a possibilidade de existir, porque a gente vai estar sempre correndo contra, né? E quando a gente pensa numa concepção bakongo de tempo, e aí eu vou falar um pouquinho a partir da leitura do Fukuyama, mas eu sei que muitos povos pensam tempo de um modo diferente desse tempo eurocêntrico, né, da mitologia grega. Mas o tempo bakongo é um tempo inquice, é um tempo em que tudo cabe. Então, não é o tempo que devora e que a gente tem que sair correndo porque não vai dar tempo. É a possibilidade da existência. Nós somos tempo. E qualquer coisa que a gente queira fazer só é possível porque existe tempo. É uma mudança no jeito de pensar o tempo, em que eu não tenho que sair correndo para buscar criança, para cozinhar. Não. O tempo é o que permite que a vida aconteça. Então, por existir tempo, eu tenho a possibilidade de buscar criança, eu tenho a possibilidade de cozinhar, eu tenho a possibilidade de cuidar da minha casa, e de escrever, e de trabalhar, porque tudo cabe no tempo. Para quem se interessar mais por isso, vale muito a pena se aprofundar nessa leitura de Fukuyama e compreender, numa mitologia também bakongo, esse tempo inquice, que é uma divindade muito diferente do Cronos grego. Muito bonito. E aí, pensando um pouco no que a Bianca trouxe, eu gostaria de te ouvir de novo sobre que tipo de economia caberia de um jeito mais bonito no nosso tempo. Você acredita? Olha, a tua pergunta nos remete à ideia de transição, no sentido de que nós estamos vivendo num sistema que está se mostrando globalmente, em cada país, totalmente insustentável, mudanças climáticas, poluição, erosão da biodiversidade, etc. E tem duas perspectivas que eu acho que a gente tem que evitar. A primeira perspectiva é a perspectiva de que só vai acontecer alguma coisa interessante quando tudo virar de cabeça para baixo. Quando o capitalismo acabar, Bom, tá bom. Em tese, tá certo. Só que, se alguém achar que isso vai acontecer no horizonte de vida próprio dos filhos ou dos netos, essa pessoa está completamente iludida. Isso não vai acontecer. E a segunda versão,
que é tão perigosa quanto, é a ideia de que não se preocupe tanto com esses problemas que nós estamos vivendo agora, porque, como a humanidade é muito engenhosa, vão ser criadas inovações tecnológicas fantásticas, como a inteligência artificial, etc., que, se os governos não atrapalharem e os mercados funcionarem direito, essas inovações vão conseguir resolver o problema. Também isso não vai acontecer. Empiricamente, dado concreto, nós estamos trabalhando com energias renováveis modernas, desde, se você pegar os últimos 30 anos, as energias renováveis modernas, não estou falando de hidrelétrica, estou falando de solar, eólica, geotérmica, biomassa de segunda geração, elas cresceram nos últimos 30 anos 50 vezes. O preço despencou, é barato. Aí vocês vão dizer, bom, então, legal, avançamos, né? Só que a matriz energética mundial, que 30 anos atrás era 87% fósseis, hoje é 85% fósseis. Tá certo? Então, a solução, inovação tecnológica mais mercado, não deu conta do recado. O que a gente precisa? A gente precisa, em primeiro lugar, de estados democráticos, mas fortes o suficientes para sinalizar para o setor privado o que pode e o que não pode. Segundo, precisa acabar com subsídio aquilo que se opõe à vida. Nós subsidiamos sistematicamente a morte. Nós temos que subsidiar a vida. O que significa subsidiar a morte? Significa subsidiar agroquímicos. A produção agrícola no Brasil, nos últimos 30 anos, subiu, o dado era, acho que 100%. O uso de agrotóxicos para isso subiu 20 vezes. Tá certo? Nós não podemos continuar subsidiando a morte. Só pode subsidiar a vida, só pode produzir aquilo que favorecer a vida. Nós tratamos os insetos, os fungos, os micro-organismos, como se todos eles fossem nossos inimigos. 95% dos insetos são favoráveis à vida. Tem uns 5% que a gente precisa realmente combater, etc. 95% são favoráveis à vida. Então, isso exige um Estado que dirija a riqueza, os impostos, etc., para produzir vida e não simplesmente para produzir crescimento econômico. Eu não sou contra o crescimento econômico. Por quê? Porque o país, e vários países, quase todos, precisam de escolas, isso exige crescimento econômico. Precisam de hospitais, precisam de moradias, precisam de cultura, precisam de praças públicas, precisam de saúde, etc. Mas será que precisam de mais carro? Será que precisam de mais opioide? Será que precisam de mais bets? Então, nós temos que ter e formar a capacidade, e isso é por isso que a democracia, essa é uma das razões fundamentais pelas quais a democracia é tão importante. Porque se as pessoas não tiverem condição de dizer o que na vida econômica é interessante e o que é prejudicial, o que vai predominar, evidentemente, é o prejudicial. Você pega nas mídias, né, nas mídias sociais, nas redes sociais, o que vende? O que vende não é o inteligente, o afetivo, o convivial. O que vende é o grotesco, o bárbaro, o excepcional. Isso é o que chama mais a atenção. Mas isso não é só nas mídias sociais. Então, eu acho que a resposta à tua pergunta não é nem imaginar que a gente vai tomar o Palácio de Inverno e vai começar tudo de novo do zero, e nem imaginar que deixa que os mercados e a inovação tecnológica resolvem. É muito mais difícil pensar desse jeito, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é muito mais rico, muito mais interessante, porque exige que cada um de nós, onde trabalha, onde estuda, onde está com a família, etc., pense
o que eu estou fazendo está favorecendo a vida ou está favorecendo a morte? Estou estimulando as pessoas a viverem juntas de maneira mais criativa ou as pessoas a serem mais egoístas? Isso tem uma consequência pessoal e, portanto, no nosso tema, não fugir Sim. tanto do nosso tema. Não, nem um pouco. E aí eu acho que você trouxe o subsidiando a morte, que eu acho que conecta muito com o que eu gostaria muito de ouvir a Bianca agora, que é, a gente está falando de uma sociedade adoecida, né, de excessos, mas existe uma parcela significativa maior dela, mundialmente falando, que também está adoecida e convive com o desejo do excesso, com os danos da escassez, né? E essa conta fecha menos ainda, né? Como é que a gente faz para, de repente, acordar a nossa consciência para essa não necessidade de caminhar para esse excesso que já está matando a gente, quando a gente ainda está vivendo o caos da escassez? Acho que eu preciso do Abdias Nascimento agora. Vamos trazer. Que tinha como projeto, proposta de país, o quilombismo, né? Pensando o quilombo não como o nosso passado, mas o quilombo como a nossa melhor possibilidade de futuro, na vida comunitária, com relações de respeito, de liberdade, com valores, né, comunitários e de cuidado no centro. A gente fala muito do cuidado hoje, a gente fala de valores afrocentrados, mas o Abdias estava escrevendo isso nos anos 70, 80, pensando a ideia do quilombismo. E aí, às vezes, já participei de debates em que as pessoas disseram, mas você vai no quilombo? Não é bem assim, né? Você pergunta para as pessoas se elas preferem continuar ali ou se elas querem ir para uma grande cidade e ter mais acesso ao consumo. Muitas delas vão fazer a escolha do consumo, né? Nessa ideia de esse desejo construído pela televisão, pelas redes sociais, né? Daquilo que importa. Então, a riqueza não é eu conseguir chegar ao quintal do lugar onde eu moro e ter abóbora, pepino, melancia, batata doce e uma possibilidade enorme, né, para me alimentar e alimentar minha família. Isso muitas vezes não é visto como riqueza, né? Riqueza é eu vender a minha força de trabalho ganhando muito mal para conseguir comprar ultraprocessado para comer no fim do dia. Então, essa mudança de compreender o que é riqueza e o que é pobreza me parece muito importante e que povos tradicionais no Brasil, estou falando aqui das comunidades quilombolas, mas diferentes povos indígenas, a gente tem um saber ancestral muito valioso, que está em disputa. Muita gente vai olhar para esse saber, até dentro das próprias comunidades, e dizer que isso não vale, que prefere a liberdade das betes, né? A liberdade do consumo exacerbado. Mas, se a gente pensa na possibilidade de vida e de produção de vida, não de produção de morte, voltar a pensar quilombo como possibilidade de futuro, não de passado, pode ser algo muito importante para nós. E está no Abdias, tem lá o Quilombismo, o livro, tanto no Genocídio do Negro Brasileiro quanto no Quilombismo, são duas obras em que ele dá para a gente ali muitas ideias de construção de futuro. Então, se conectar com a nossa memória daquilo que fez e faz sentido, na possibilidade de construir futuro. Quando eu era estudante de graduação, eu fui lá para a região de Sobradinho, estudar o que aconteceu com as pessoas que viviam nas regiões alagadas para a construção da hidrelétrica de Sobradinho. E a primeira vez que eu estive lá, em 2005, entrevistei famílias que tinham sido desabrigadas no final dos anos 70, então elas tinham sido expulsas da sua casa, das relações comunitárias, mandadas para muitos quilômetros de distância, porque o Brasil precisava produzir energia elétrica. E essas pessoas, em 2005, pela primeira vez, começavam a experimentar ter luz em casa com o programa Luz para Todos. Então, nessa ideia de progresso e desenvolvimento do país, de que as pessoas tinham ali uma promessa de energia que não era para elas, de emprego que também nunca chegou, e aquele quintal farto, a relação com o rio,
E aquela vida de fartura tinha virado uma vida de restrição e pobreza. E aí, nessa restrição, o desejo também era o de consumir aquilo que aparecia na televisão, né? E não aquela vida possível antes das pessoas serem expulsas. E muito do que você está dizendo, embora a gente não tenha usado a palavrinha, né, a palavra-chave aí, racismo ambiental, tem a ver com isso também, né, Bia? Muitíssimo, Sema, porque tem gente que fala, não, mas calma, quando sobe a temperatura do mundo, todo mundo vai ser igualmente prejudicado. Quando tem enchente, está todo mundo no mesmo barco. E isso não é verdade, né? Pessoas mais vulneráveis economicamente estão muito mais vulneráveis às mudanças, às emergências climáticas. Isso significa, no Brasil, dizer que as pessoas negras, nas periferias, são as que mais sofrem com as mudanças climáticas. E aí, Mariana Belmonte é minha referência para pensar racismo ambiental. Também tem livro que dá para fazer download e aprender mais sobre isso. O Ricardo usou antes a palavra apartheid, né? É uma palavra que a gente usa pouco para pensar o Brasil, mas que a gente é uma sociedade de apartheid social e apartheid racial. A gente não costuma falar dos bairros brancos de São Paulo, dos bairros negros de São Paulo, mas a gente poderia. A gente poderia falar que Perdizes é um bairro branco e a cidade de Tiradentes é um bairro negro. A gente costuma falar que é rico e pobre, mas daria para dizer também que é branco e negro. E aí, como a gente, de fato, constrói possibilidade de equidade, né? E como é que a gente cria condições de proteger quem está mais vulnerável a partir dessa ideia tão importante de racismo ambiental. E aí, agora eu vou para uma última pergunta e já pedir para que vocês se preparem, porque a gente vai abrir aqui para que vocês também perguntem. Então, vou fazer mais uma pergunta e aí a gente abre a roda para que vocês também façam parte. Mãe, não posso falar agora. E aí, a pergunta é, normalmente a gente tem essas conversas e eu imagino que vocês que estão aqui hoje com a gente também estão se questionando, né? Estão querendo aprender ou já fazem alguma coisa na área de atuação de vocês que pense uma cidade melhor, né? Que pense mais coletivamente, mais cooperativamente. Mas, na minha experiência, é sempre assim. Eu leio um livro ou saio para conversar com os meus amigos, a gente vai num boteco, vai falar, cara, realmente está tudo dando errado, a gente precisa melhorar. Mas e seu carro? Comprou seu carro? Puta, não. E sua casa? Os nossos sonhos, as nossas projeções, elas ainda estão conectadas com essa sociedade que está dando errado, de alguma forma, né? Porque, querendo ou não, eu preciso ter uma casa. Querendo ou não, eu ainda preciso ter um carro, né? Então, na nossa cabeça, os sonhos ainda estão muito conectados com essa realidade, que talvez seja uma desrealidade, né? Que ela já não é tão real assim, mas a gente não consegue conectar as nossas projeções, os nossos desejos, o que significa viver bem, o que significa vencer, o que significa estar mais confortável, porque é muito utópico, parece, né, esse futuro. Então, a gente precisa redesenhar os nossos sonhos e os nossos desejos. Eu gostaria que a gente conversasse muito sobre como a gente faz isso, por onde a gente começa. Onde está o tutorial, Ricardo? O ponto de partida é reconhecer que a vida social melhorou muito nos últimos 150 anos. Uma criança nascida em Londres, 100 anos atrás, tinha uma expectativa muito menor de vida do que uma criança nascida em Addis Abeba ou, enfim, em Dakar, nos dias de hoje. Tá certo? Nós tivemos um fantástico avanço em termos de saúde, em termos de letramento, mesmo em termos de preconceito contra a mulher, porque a emancipação feminina, se você me pedisse, diz um fator importante para o desenvolvimento, para mim é a soberania da mulher sobre o seu próprio corpo. O mais importante, não no Brasil, mas na África, na Índia, etc., isso é absoluto. E nós progredimos muito. 100 anos atrás, era no mundo todo, hoje não. E assim por diante. O nosso drama não é a nossa incapacidade de produzir riqueza. O nosso drama é que nós nos tornamos
capazes de produzir riqueza sobre bases sociotécnicas que estão sendo cada vez mais destrutivas. O que significa que nós temos um desafio pela frente que é muito mais interessante que o desafio que foi formulado no século XIX e início do século XX, que era, basicamente, redistribuir a riqueza que existe para evitar a pobreza e as desigualdades. Hoje, não. A gente tem que repensar o sentido dessa riqueza. Quer dizer, nesse sentido, o desafio fundamental, e aí foi uma bola super dentro que o presidente Lula deu ao propor fazer um balanço ético global, dá a impressão de que isso é irrelevante. Mas não há desafio maior para nós hoje do que o desafio de inserir ética na economia. A economia, como ciência, nasce da pluma de um professor de ética, que era o Adam Smith. A economia se desenvolveu se separando da ética. Negócios, amigos à parte. Nosso desafio contemporâneo é reintroduzir a ética na economia. O que significa que não basta produzir e imaginar que cada um por si vai produzindo, o resultado agregado, o mercado vai fazer com que isso beneficie a todos. Não, não só não beneficia a todos, como está levando à destruição de serviços ecossistêmicos dos quais a vida depende. Não só a nossa vida, mas a vida em geral. Então, esse esforço de repensar o sentido da riqueza, de fazer com que a riqueza se traduza em verdadeira prosperidade para a sociedade, esse é o desafio que as Nações Unidas enfrentam com a Agenda 21 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, todo mundo aqui se prepare, porque daqui a pouco a gente vai ter que rediscutir a Agenda 21 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque só faltam 5 anos. Foi 2015 e 2030. Muita coisa a gente avançou. Mas, por exemplo, o objetivo de desenvolvimento sustentável mais importante do ponto de vista da tecnologia era chegada da internet a toda a população mundial. Isso hoje é uma piada. Tá certo? Chegada da internet para quê? Para as crianças se envenenarem, para todo mundo ficar, para o Elon Musk poder fazer o que faz, para a extrema-direita global fazer o que faz? Como é que a gente repensa o conteúdo e os impactos da riqueza sobre as nossas vidas? Isso é que é importante hoje, não só a produção da riqueza. Então, não tem fórmula para isso, mas se a gente, ao menos, conseguir colocar a questão de uma maneira adequada, eu acho que a gente faz um grande avanço. E vamos lembrar que 1928 é o aniversário de 60 anos, é isso, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48? 2028, né? Desculpa, 2028. Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nós precisamos incluir o direito ao desenvolvimento como direito fundamental. E esses temas, o Brasil tem claro, se a extrema-direita volta ao poder, esquece, aí nós vamos ter que ficar brigando para poder falar, etc, etc. Agora, se a gente evitar a chegada da extrema-direita ao poder, o Brasil tem a possibilidade de exercer um papel globalmente muito interessante, muito mais interessante do que tem sido até aqui, porque os próximos 5 anos nós vamos ter eventos internacionais de grande importância, onde a inteligência brasileira pode dar uma contribuição universal muito grande. Quando a gente consome, né, parece que tem um buraco que você precisa ficar enfiando coisas dentro para tapar esse buraco que nunca vai ser tapado, né? Então, essa conversa de bar com os amigos, que precisa comprar casa, precisa comprar o carro, aí depois vai precisar comprar um sítio, depois vai precisar comprar uma casa na praia, aí vai precisar comprar uma lancha, aí vai precisar comprar. Não tem fim, né? Ou mesmo essa ideia do consumo, precisa de um sapato escapando, depois precisa de um sapato Prada, depois precisa de um... Porque não tem fim, e essa é a base do capitalismo.
Eu lembro de uma aula com a professora Ecléa Bose, que ela soltava frases assim, no meio da aula, e uma das frases que me marcou profundamente é que não há nada mais insurgente contra o capitalismo do que pessoas satisfeitas com a própria vida. Eu estou satisfeita, né? Então, assim, eu não preciso comer mais, eu não preciso comprar mais nada, eu não preciso trocar de carro ou comprar um carro. Não, eu não preciso de nada. Eu posso cuidar das minhas relações, cuidar da minha vida, cuidar do meu dia. Posso ter objetivos que não sejam consumir ou comprar. Mesmo porque quem está consumindo para tapar esse buraco que não vai ser tapado nunca, está consumindo também muito remédio psiquiátrico, porque não está bem. Né? As pessoas não estão felizes, elas não estão bem. Quando a gente olha, né, para uma elite econômica ou para pessoas que estão muito bem-sucedidas no mercado, elas o tempo todo têm burnout, precisam de muito consumo de drogas legais ou ilegais para sustentar esse ritmo de vida. Então, assim, se a gente começa a perceber que não está tudo bem, então, assim, repensar o consumo ou pensar novas lógicas de vida, mesmo que elas não sejam novas, né, mas pensar lógicas comunitárias de vida, é algo que pode, sim, nos fazer muito bem. Então, não é que a gente quer negar algo maravilhoso. Então, assim, nossa, é maravilhoso comer ultraprocessado e agrotóxico, e todo mundo que consegue consumir isso fica muito feliz, mas a gente está aqui propondo algo disruptivo. Não, 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 não. As pessoas não estão bem. Então, o agronegócio, do jeito como ele está hoje, ele faz muito mal para a terra, porque polui o solo, e aquele ou aquela produtora que está ali vai perder a possibilidade de continuar naquela terra, tirando dali seu sustento, vai prejudicar a saúde de quem está produzindo, vai prejudicar a saúde de quem transporta aquilo e vai prejudicar a nossa saúde ao comer. É bom para quem? É bom para aquela porcentagem micro que lucra muito com o agronegócio, mas que consegue financiar música para dizer que o agro é maravilhoso, consegue financiar a bancada do agro, da bala, do boi, de tudo isso, consegue financiar algo que fica batendo na nossa cabeça como se fosse bom. E talvez a gente precise voltar a parar para compreender mais profundamente aquilo que, de fato, tem valor na nossa vida, e valor não só de consumo. Um pouco antes de começar, o Ricardo perguntou para a Semaia sobre a origem do nome dela. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu conheço a Semaia há muitos anos, e eu não sabia que o nome da Semaia é um nome etíope. E a Etiópia, a gente tem a imagem, muitas vezes, da Etiópia, que ficou fixada para a gente, assim, dos anos 90, de fome, né? A gente pensa em crianças etíopes como crianças muito magras, famélicas. A gente não sabe absolutamente nada da Etiópia, que é o único país africano que nunca foi colonizado. As duas tentativas de colonização, tanto do século XIX quanto do século XX, quando os italianos tentaram colonizar a Etiópia, os italianos foram expulsos por homens e mulheres etíopes. Num lugar ali no chifre da África, que é o berço da humanidade, então todo mundo aqui tem uma origem etíope, mesmo que ela seja muito remota, e que tem ali riquezas inimagináveis que não passaram por uma experiência de violência colonial, apesar das violências de guerra que estão acontecendo lá nesse momento, por exemplo. Conhecer a Etiópia é fundamental para a gente pensar possibilidades de futuro para as nossas cidades ou para o nosso consumo. Para encerrar, eu falei da Silvia Federici, queria fechar falando com ela, que ela disse que ela estava, né, lá nos Estados Unidos estudando trabalho doméstico, trabalho de reprodução da vida, e que a teoria feminista dela parava na cozinha, né, pensando o trabalho de reprodução e a sobrecarga das mulheres. Mas que ela foi convidada a dar aula numa universidade nigeriana. E ela estava um dia na sala dos professores e estava todo mundo ali falando se a mandioca tinha dado, se não tinha dado, da praga, o que fazia para enfrentar. E ela achou aquela conversa esquisita e perguntou, mas assim, do que vocês estão falando? Da mandioca, tal, que a gente planta, né? E a sua mandioca, como você faz? Ela,
mas eu não planto mandioca. As pessoas, tá, mas como você come mandioca? Ah, eu compro. Você compra onde? Sei lá, no supermercado. Tá, mas e se tiver uma greve? E se pararem de produzir mandioca? E se você perder o emprego? Ou se você fizer uma greve e não tiver salário, você vai comer o quê? Ela falou que lá na Nigéria, ela teve a possibilidade de pensar o feminismo dela além da cozinha, né? Que ela abriu a porta e viu o quintal. E aprendeu com aquelas mulheres africanas, tantas vezes vistas como as que não sabem, as que não têm poder, as que, né, um conhecimento e uma possibilidade de vida sobre a qual ela nunca tinha pensado. Então, assim, para fechar com um símbolo da cultura Ashanti, né, um povo de Gana, quando a gente pensa no Sankofa, que é um símbolo que pode tanto ser aquele coração assim que a gente vê em portões, quanto aquele pássaro que está andando para frente, mas olhando para trás. Talvez, assim, pensar no futuro das cidades muito conectadas a experiências da humanidade que foram muito interessantes e que nos trouxeram até aqui, né? Experiências de vida, não de morte, sem romantizar um passado que também foi de muita violência e de distorções, mas entender o que ali tem de interessante para a produção de vida. Eu amei. Nossa, gente, vocês acreditam que já faz quase uma hora que a gente está falando? Voou. Agora a gente quer trazer vocês um pouquinho. Quem já tem pergunta? O microfone está aqui, né, Rafa? Perguntas? Pode levantar a mão, gente. Precisa ficar com vergonha. Não? Porque eu também tenho. Vamos lá. Tenho várias, nem sei por onde começar, mas boa noite, gente, obrigada. Foi espetacular, assim. Eu acho que eu aprendi demais e muitas reflexões. E uma das coisas que, quando vocês estavam falando, você estava falando, Ricardo, da coisa da internet ser pensada, né, para viciar, enfim. E eu estava lembrando que eu vi esses dias que o CEO, um dos CEOs da Netflix, não sei qual dos, né, que tiveram, mas foi lá em 2017. Ele falou uma frase assim que para mim foi um absurdo tão completo, que ele falou assim: o maior inimigo, o maior concorrente do Netflix hoje é o sono. E eu fiquei abismada com essa frase, assim, dá um gelado, né, no corpo, assim. E eu tenho visto muitas coisas mudando na mídia, enfim, no jornalismo, até na literatura, né, que faz com que as pessoas gastem menos tempo com as coisas mais essenciais que nós temos, né, de passar um tempo lendo, sem distrair, de passar um tempo com nossos filhos, com nossos pais, com nossos amigos, parceiros, sem distrair, sem ficar no celular o tempo todo. Enfim, então, assim, eu nem sei direito muito bem o que eu quero dizer com isso, mas, assim, esse susto que a gente leva, né? O que vocês acham desse susto que a gente leva? E se vocês veem, assim, eu sou esperançosa, eu vejo que tem um caminho que não... Por exemplo, nesse mundo da IA, que também é um lugar que eu sou muito crítica e muito cuidadosa, eu não acho que vai tomar conta da parte da emoção humana que cria a arte. Não acho que isso vai acontecer 100%, mas vão ter mudanças, estão tendo mudanças. Então, assim, que vocês veem, principalmente nesse mundo, a gente está falando de consumo, de cidades, mas como vocês são escritores, falando da literatura, o que vocês acham que vai mudar nesse mundo do consumo, da arte, da literatura, das mídias, das pessoas, e o que a gente pode fazer para, talvez, melhorar, para a gente lutar contra, porque a gente tem o poder de lutar contra isso, né? Enfim. Você sabe que Pode. Você destravou as perguntas. Você sabe que o Fellini o Fellini tinha o hábito de escrever os sonhos. E ele era um desenhista assim impressionante. Você vê um desenho do Fellini, ele de costas, desenhado por ele, você bate o olho, você diz, é o Fellini. E você nunca viu o Fellini de costas, quer dizer, você vê o Fellini dos retratos. E eu tenho um livrão assim, com os sonhos dele, e no fim, a tradução para o francês e os desenhos. Esse hábito do Fellini, eu acho um dos hábitos mais saudáveis que alguém pode ter, de escrever os sonhos e ainda mais de desenhar os sonhos. O mais paradoxal
não só na inteligência artificial, mas na era digital, em geral, é que ela, em tese, ela abre caminho para que a humanidade se emancipe do trabalho. Tá certo? Se emancipe do trabalho. Assim, os chineses agora, está hoje no Valor Econômico, uma fábrica de... acho que é uma fábrica de carros de um fabricante alemão na China, toda com robôs. A China hoje tem mais robôs por trabalhador do que a Alemanha. É o país hoje que já está... Então, ficar dentro de uma fábrica de carro, batendo, etc., não é... Se a humanidade puder não fazer isso, é muito melhor, tá certo, para todos nós. Então, o paradoxo que a gente está é que a gente está criando os meios materiais para uma vida melhor, com mais tempo, né? Eu vi domingo no Rio o Gilberto Gil, então, quando você vê o show do Gilberto Gil, você fica super ligado no tempo, né? E tempo rei, só que está indo no sentido exatamente, catastroficamente contrário. E muito emblemático, a figura mais típica desse contrário é um homem drogado, com uma vida familiar completamente alucinada, que se chama Elon Musk. Quem achar que eu estou exagerando, não deixe de ouvir hoje o Daily do New York Times, infelizmente é em inglês, mas tem a transcrição do episódio, em que mostra, quer dizer, o homem mais... Isso é muito simbólico do que nós estamos vivendo. O homem mais rico do mundo e que se transformou no segundo homem mais poderoso do mundo durante 130 dias, é um viciado em ketamina, mas num nível que eu não tinha ideia de que o nível era esse. Quem puder ler em inglês, vale a pena ver esse episódio, porque a reportagem do New York Times, eu acho isso muito emblemático do que a gente está vivendo, e, ao mesmo tempo, para mim, isso abre uma janela de que não é possível que esse seja o caminho natural que o progresso tecnológico vai ter. É óbvio que a gente... Por isso que o tema da regulação das mídias sociais, da inteligência artificial, o que pode, o que não pode, isso é absolutamente crucial, é cínico, é hipócrita o argumento de que isso não pode acontecer porque senão nós vamos entrar num estado babá, um estado autoritário, etc. Ao contrário, precisa regular para que isso seja posto a serviço do desenvolvimento e não contra as pessoas e a natureza, etc. As redes sociais, nessas plataformas das Big Techs, como a gente conhece, não são a internet. A internet é um projeto libertário, construído também com militares, e cheia de disputas. Que o cara quem criou, poderia ter patenteado. Exatamente. E não patenteou por convicção ideológica. A chegada ao Brasil também podia ter sido patenteada para enriquecer alguém, e não foi. A gente tem um comitê gestor da internet. A internet esteve em disputa muito grande há 20 anos. O Brasil era uma liderança importantíssima nessa disputa. O Brasil apontava que, a depender das escolhas tomadas, a gente ia chegar a uma situação de um capitalismo exacerbado de poucos se beneficiando daquilo que alguns chamavam de jardins murados na internet. Isso tudo foi alertado, dito e disputado. A gente perdeu uma disputa, mas o mundo não acabou, a história não acabou, essa disputa precisa continuar. Hoje, regulamentação das Big Techs é fundamental. Há 20 anos, o Brasil tinha condição de criar as suas próprias plataformas de comunicação digital. Eu sou uma pessoa rancorosa, ressentida, eu não queria ser assim, mas eu sou.
Há 20 anos, eu estava contribuindo, quando o Gil era ministro da Cultura, com uma chamava Ação Cultura Digital, dentro do Ministério da Cultura. Era muito vanguarda no mundo todo distribuir para os pontos de cultura, para várias comunidades que trabalhavam produção cultural, várias delas ligadas à terra, várias delas em quilombos, em terreiros, o que a gente chamava de kit multimídia, que era um equipamento tecnológico de novíssima geração, para que as próprias comunidades registrassem e comunicassem aquilo que elas faziam. O mundo inteiro olhava para isso como revolucionário, porque era. Em 2007, teve um seminário internacional de diversidade cultural, que teve ali uma coisa, era ibero-americana, mas que teve um seminário final em Brasília, e a gente ficou entendendo como ampliar a participação democrática naquele cenário. E quem desenvolveu, pela primeira vez, uma telinha com transmissão online, com chat do lado, foi o Ministério da Cultura brasileiro, em 2007, num plugin de WordPress, software livre, ninguém patenteou. O YouTube copiou depois. O Brasil era pontíssima no que a gente chamava de cultura digital. Eu nunca vou esquecer uma foto, não lembro se de 2010 ou de 2011, mas da foto eu me lembro, da Dilma Rousseff, a primeira presidenta eleita no Brasil, em quem eu votei, em quem eu lamentei muito ter sofrido o golpe, mas nunca vou perdoar, ela com o casaco do Facebook, tirando uma foto com Zuckerberg, dizendo que a inclusão digital no Brasil aconteceria pelo Facebook. A gente estava dizendo que aquilo ia dar muito errado. Em 2015, o golpe foi articulado no Facebook, e não foi por falta de aviso. Então, assim, quero limpar esse rancor do meu peito, mas isso aconteceu. O Brasil era uma força naquele momento que podia ter disputado a internet e levado as coisas para outro lugar. Então, o tamanho do Zuckerberg, o tamanho do Elon Musk também passa por decisões equivocadas que a gente teve aqui no Brasil. Então, a gente precisa abrir muitos olhos, retomar o protagonismo nessa disputa, porque a gente ainda tem condição de fazer isso, porque a internet ainda pode ser nossa. Achei compreensível esse rancor aí, eu entendi seu ponto. Você e depois você, né? E aí eu acho que a gente vai ter que encerrar. Boa noite, meu nome é Jana. Eu sou planejadora financeira e eu já atuei com gestão da sustentabilidade durante 10 anos. Então, a minha cabeça aqui está igual aquele meme, aquele emoji assim, sabe, explodindo. Então, satisfação imensa estar ouvindo vocês aqui, que são referências. Enfim, o Ricardo foi um dos primeiros livros que eu li na faculdade. E aí eu fiquei pensando aqui, inclusive durante a fala dele, sobre a gente fala que é o nosso pai na área do planejamento financeiro, que é o Daniel Kahneman, que ele estudava o processo da tomada de decisões. E eu gosto muito de uma frase que ele fala que o ser humano ele não é racional e nem é irracional. O ser humano é simplesmente ser humano, e que eu acho que está muito ligado com essa questão do consumo. E, na prática, eu vejo muito como isso acontece no dia a dia das pessoas mesmo, né? E sempre pensando como a gente atua naquilo que a gente chama de arquitetura de escolha, que, sim, tem muitas possibilidades da gente ter um consumo consciente, mexendo na questão dos nossos comportamentos, de como é que a gente lida com as nossas emoções, mas o outro lado também passa pela questão das políticas públicas. Inclusive, me identifico muito com as trajetórias de vocês, porque eu acho que, dentro do planejamento financeiro, por exemplo, a gente só pensa finanças e só pensa consumo a partir de um pressuposto que é a renda. E a gente vive num país como o Brasil, que a gente sabe que a questão da renda a gente tem um salário mínimo nominal de R$ 1.518, enquanto o salário mínimo necessário está em R$ 7.400, que seria o salário necessário para a gente garantir uma vida digna. Então, como é que a gente alia essas duas coisas? Inclusive, é muito legal estar aqui com a Semaiá, porque eu nem sei se ela vai lembrar, mas ela me ajudou uma vez a gente sentar e pensar em coletivos que eu participava em Guarulhos, como é que a gente captava recursos para garantir renda para as pessoas que trabalhavam ali naqueles projetos de forma totalmente voluntária, mas que tinham contas para pagar, e que, se não conseguissem renda nesses projetos, teriam que ir para o mercado de trabalho. Foi o que aconteceu com os coletivos que a gente tinha, que acabaram porque estava todo mundo envolvido nessa questão de garantir o almoço e a janta. E aí eu fico muito pensando e querendo ouvir um pouco mais de vocês, nesse sentido de como é que a gente alia essa questão prática da corrida pela sobrevivência, que todos nós estamos,
para a gente não esvaziar justamente esses lugares que a gente tem possibilidade de reivindicar coisas como as políticas públicas, que é isso, né? Eu acho que esse meio que transforma as vidas, garante uma renda, né, digna, mas a gente fica totalmente... É isso, você vai nos lugares que eu participava, está todo esvaziado, porque está todo mundo... E no final, essa coisa da mesa ali do bar é o que a gente tem como um alívio, né? Tipo, no final do dia, depois de cumprir uma carga de trabalho extremamente ali, extenuante, para nem ganhar o nosso salário mínimo necessário, assim. Então, às vezes eu fico, cara, é isso, mas também não quero jogar muito, tipo assim, não, as pessoas que estão lá pensando nas políticas públicas que pensem pela gente, mas, né, não é por aí. A gente sabe que as políticas elas acontecem a partir da reivindicação de grupos organizados. Então, queria ouvir vocês um pouquinho nesse sentido. Obrigada, que bom te rever. Bianca. A sua pergunta... Eu só queria fazer Pode fazer. comentário só, porque aí já emenda uma coisa na outra e já faz os dois comentários juntos, né? Meu nome é Luciana Dias, né? Eu sou filha de militantes políticos desde a década de 70, né? Meu pai chamava Santo Dias. Como é que você me solta essa assim, do nada? E eu cresci na década de 70, com meu pai proibindo a entrada de Coca-Cola em casa. Isso para não enriquecer o capital americano. Não podia entrar Avon em casa, né? As pessoas vendiam Avon escondido, tal, porque o Avon era a empresa maior. Então, eu sabia que em casa era só suco de limão, né? E aí eu ficava muito chateada, porque eu queria, né, a Coca-Cola e um refrigerante, e ele tinha toda uma concepção e tinha todo um discurso, né? Eu aprendi a ler com os boletins sindicais. E hoje em dia, né, hoje eu sou estudante na Faculdade de Educação, também em Política Pública, né? Minha orientadora é Sônia Krupa, e eu tô assim, a gente entra em parafusos hoje em dia, né? Porque a gente vem crescendo. Meu pai lutou, né? Com 37 anos foi assassinado pela ditadura. E hoje eu penso assim, quanta luta os dois tiveram. Minha mãe tem 82 e continua na luta, né? Com a memória, com a história dela, luta de mulheres, movimento do custo de vida, né? Eu cresci nessa luta e eu vejo os jovens de hoje, né? E aí, muitas vezes, até a plateia aqui, a gente sai daqui, aí vai no bar e abre uma Coca-Cola, né? As pessoas falam, ai, que vontade de tomar uma Coca-Cola gelada. Aí você fala, você sabe qual é a história toda dessa Coca-Cola que hoje em dia patrocina os bombardeios na Palestina, né? A Nestlé, aí toda essa nossa alimentação que hoje, tudo que você vê nas gôndolas do supermercado, tudo tem um T de transgênico. Tudo é tipo alguma coisa, né? Você já não come mais um chocolate, você não come mais um, né? Tudo é transformado, é ultraprocessado. Então a gente come veneno quase que o tempo todo. É desesperador. E aí eu fico pensando, o que nós podemos fazer com tudo isso, né? Eu penso assim, tão pequenininho, eu falo assim, eu entrei no metrô, eu não vou mais pegar o celular, eu vou pegar um livro. E aí eu olho no metrô e tem às vezes duas, às vezes 3 pessoas com um livro. E eu sinto que, se eu pegar o livro, com certeza eu vou estar contaminando outras pessoas. Se eu mudar, né, de conversar e não pegar o celular na mesa na hora que está almoçando, né? Que o meu pai, na época, não existia celular, mas ele falava muito da televisão, né? A hora da refeição, todo mundo senta, vamos sentar, vamos comer. Se a gente tem a possibilidade de ter aquela comida, de ter uma mesa, né? Porque eu trabalhei 34 anos na escola pública e tinha criança que não tinha mesa para fazer a lição. Então, assim, como a gente está numa precariedade tão grande, né? E a gente está vendo aí essas intervenções nas escolas públicas, a destruição, né, do profissionalismo de um pedagogo, de um professor, porque
os governos, tanto municipal quanto estadual em São Paulo, eles estão como uns tratores, né? Estão acabando com todas as profissões, estão terceirizando tudo, né? A Sabesp, a água, e eu fico pensando nessa questão do saneamento básico, da nossa água, a água que a gente bebe, né? Eu moro bem perto da represa, e a gente vê a poluição da água que a gente bebe, e a gente contribui para isso. E eu fico pensando, qual é a nossa saída? É isso que eu queria perguntar, mas não é uma pergunta, mas, sabe, assim, uma luzinha. O que a gente poderia estar fazendo enquanto indivíduo, enquanto grupo, né, enquanto sociedade? Obrigada. Acho que casa bastante, né, os dois comentários. E que bom ouvir vocês, gente, mas mulher, eu fiquei até emocionada. Bianca? Luciana, Jane, assim, ó, meu abraço apertado em vocês e assim, estamos juntas com os mesmos desafios e olhando para eles, né? Como a gente constrói utopia? Porque a utopia não pode ser o consumo, né? Me parece que em algum momento as pessoas sonhavam com liberdade, com igualdade, e que isso organizava de algum jeito as relações e os objetivos e os sonhos. E nesse encontro também organização política para fazer disputa, né? Seja na ditadura contra o regime militar, seja nos coletivos que estavam pulsando aqui há algum tempo, né? E agora nessa urgência da sobrevivência, de como é que eu vou me organizar politicamente se eu passo esse tempo no transporte público e preciso garantir a minha sobrevivência da minha família, né? Que mágica eu preciso fazer? E resposta a gente não tem, eu tenho certeza, né? Mas a possibilidade do encontro para pensar junto e sonhar junto pode abrir brechas, né? Pode abrir fissuras, pode abrir possibilidades. Eu, cada vez mais, gosto de ler literatura e quero estar perto da literatura. Porque, às vezes, eu sinto, né, eu sou jornalista de formação, e quando a gente... É um bombardeio o noticiário, né? Quando a gente lê tudo o que está acontecendo no mundo, a gente fica com essa sensação de impotência. Quando a gente olha Gaza e a gente fala, não é possível que a gente esteja assistindo esse genocídio, esse massacre, e a gente não tenha condição de fazer nada. Mesmo que a maior parte do mundo esteja dizendo que é um absurdo, isso não significa nada. Então, a gente vai se diminuindo nessa impossibilidade, e aí eu acho que a gente vai deprimindo e empurrado para esse lugar do consumo dos medicamentos, né, e de apartamento até da própria consciência e da própria vida. Então, que brechas a gente pode encontrar para a alegria, para a imaginação, para o contato, para a conexão entre as pessoas, porque eu tenho certeza de que é no encontro, e a gente muito presentes, né, no nosso corpo, no nosso momento, é que as possibilidades podem acontecer e existir. Eu tenho trabalhado muito com a noção de escrita de si, nessa possibilidade de, na escrita da própria memória, a gente escapar um pouco dessa sensação horrível de impotência. Então, quando eu escrevo a minha história, quando eu escrevo a história da minha avó, quando eu leio as histórias que as pessoas escrevem sobre a vida delas, é uma brechinha que me permite uma conexão profunda com a subjetividade. E aí eu tenho participado de muitos grupos, assim, seja nos festivais literários, seja nos saraus, seja nos encontros, grupos de leitura, de escrita, uma possibilidade de reorganização e de uma conversa coletiva a partir da literatura e da construção de imaginário, que é uma coisa muito pequena, mas que me parece uma brechinha onde a gente pode voltar a sonhar e ter utopia e construir política, né? Acho que dá para pensar também no pêndulo da história, dá para pensar nas histórias como círculo. Acho que a gente precisa conseguir estar firmes e juntas e juntos nesse momento tão difícil para conseguir voltar a se organizar
nos coletivos, né, na organização política, e pensar o consumo como a gente está fazendo aqui hoje. Não é resposta, mas é desejo de estar junto e sonhar presente e futuro. Né? Olha, uma grande emoção, né? Eu sou da geração do seu pai. Que ano ele nasceu? Nasceu em 42. Eu sou 10 anos mais jovem, eu nasci em 53. Mas a lembrança muito clara e, enfim, acho que toca mais a pessoas da minha geração do que a pessoas que enfim, eu lembro bem, né? Do que todo mundo. Agora, eu acho que tem uma... A minha geração, quando a militância nos anos 70, era como se fosse uma espécie de obrigação. E eu acho que nem todo mundo tem vocação para a militância, para o ativismo organizado, etc. E eu tenho muita pena das pessoas que vivem nos círculos de extrema-direita, porque a base desses círculos é a ideia de que existe uma conspiração e que tem um chefe que o tempo todo está dizendo para as pessoas, olha, não é bem isso que estão te dizendo, é outra coisa que eu sei e, aos poucos, eu vou te contar. Para as pessoas que não estão nesse círculo, eu acho que o mais importante, como a Bianca falou, é a gente poder viver a vida de maneira convivial, com amigos, combatendo as arbitrariedades, mesmo que seja no seu círculo limitado, pequeno, de vida, porque nem todo mundo vai divulgar ideias, tá certo? São poucas as pessoas que tiveram a oportunidade, inclusive, de ter isso como profissão. É o caso de professores, talvez seja o teu caso, porque você está estudando, etc. Mas o que me parece é que nós não podemos fazer o fortalecimento da democracia depender de que todo mundo vire ativista. O que todo mundo tem que virar, sim, é combatente aos absurdos que quem está mergulhado nesse ambiente de redes sociais e que cada um de nós conhece, vive. Eu tenho uma amiga que outro dia, tem um parente dela, que disse que o Chico Buarque fez... Alguém falou que o Chico Buarque não compunha as músicas que ele compôs, que ele terceirizava, que alguém compunha por ele. E ele gravou um vídeo que, obviamente, era uma ironia, dizendo, realmente eu não compus nada, eu comprei e tal, eu tenho que confessar, alguma coisa assim. O cara chega e diz, está vendo, o cara confessou. Quer dizer, que vida esse ser humano tem de acreditar nisso. E são milhões de pessoas que estão acreditando nisso. Que sorte que nós temos, que nós somos críticos, nós desconfiamos das coisas. Né? A ciência, antes de tudo, a ciência não é verdade e certeza. A ciência é crítica e dúvida o tempo todo. Nós criticamos e duvidamos. Agora, a gente respeita a ciência, a gente sabe como é que funciona, a gente raciocina, etc. Então, eu acho que essa tua pergunta do como fazer, transformação social e utopia, são coisas emergentes, são coisas que surgem como resultado de um conjunto de circunstâncias sobre as quais a gente tem pouquíssimo controle. A contribuição de cada um de nós é muito importante, mas ela é, sobretudo, importante para cada um de nós. Tá certo? O que vai surgir dessas contribuições, a gente não tem controle, e essa é uma característica da vida, né? Não é uma característica da humanidade, da vida que começou, sei lá,
3 bilhões de anos atrás e foi evoluindo, enfim. Então, eu não acho que seja salutar dar uma resposta, um encaminhamento para a tua pergunta, digamos assim, entende? Eu acho que tem que ter consciência, tem que ter autorreflexão, reflexão e autorreflexão. Acho que a coisa mais importante que o tempo me ensinou é o valor da autorreflexão. É você pensar em como você está no mundo, quais são os teus comportamentos. E para mim, isso é de uma importância crucial. Eu sei que, tanto quanto a Bianca, eu não respondi nada, mas, enfim. Conversa lindíssima. A gente está chegando no final. E aí eu gostaria de dizer para vocês que vai ter a assinatura dos livros agora. Tanto Bianca quanto o Ricardo têm livros. A livraria está ali atrás, da tarde. Então, quem quiser comprar, consumir, para de fato consumir o conteúdo do livro e pegar a assinatura aqui. A equipe do SESC vai montar uma mesinha, então vai ser exatamente nesse lugar. Então, antes de passar o microfone para que vocês se despeçam, pois é, não fiz, né? Mas o roteiro é feito para a gente não seguir roteiro, né? Eu faço o roteiro que faltou. Mas a pergunta de vocês me tocou bastante também, então ninguém me perguntou, mas eu vou responder. Que os coletivos, eles ainda existem em números muito significativos, mas eles vêm e vão. Eu acho que a gente precisa tentar, dentro de tudo que a gente ouviu aqui agora, preservar o tempo, mesmo diante da cidade que come a gente o tempo todo, tentar reservar um pouquinho de tempo para aquilo que ainda faz sentido, e não deixar o nosso propósito morrer de algum lugar. É o que eu tento fazer. Não que eu faça, mas é o que eu tento. É a utopia que eu deixo no meu coração. Tipo, tudo bem, eu estou fazendo tudo isso para sobreviver, mas eu preciso de um tempo para fazer alguma coisa que me alimente. E aí novos coletivos vão surgir, novas possibilidades vão surgir. E aí tem uma coisa que eu fiz nos últimos anos, que eu realizei agora ouvindo o Ricardo e a Bianca e vocês, que eu decidi mudar um pouco o que significava ter sucesso para mim. E aí você falou do seu pai, falou da Coca-Cola, né? Minha mãe também, ela era muito parecida, ela não deixava, ela não queria. Meu pai também, eles seguravam muito isso. E aí eu decidi há uns anos atrás, quando eu fui morar sozinha, que eu queria aprender a ir na feira, porque eu achava muito bonita o jeito que a minha mãe ia na feira. E eu podia fazer a compra de outro jeito, né? Outros dias as pessoas fazem a compra de aplicativo e tal, mas eu queria ir na feira porque eu achava bonito ir na feira. E aí eu falei, mãe, eu comecei a ir falando, deixa eu ir com você, como é que escolhe as frutas? E aí eu fui escolhendo e eu fui ficando feliz, porque eu sabia escolher as frutas. Então, teve um período que eu escolhia as frutas e elas estragavam muito rápido, umas eram muito maduras, eu não escolhia muito bem. E aí eu fui entendendo como é que faz a feira. E eu fiquei muito feliz, porque eu estou uma ótima pessoa que faz a feira. Agora eu estou fazendo a feira muito bem. E aí, no domingo, eu fui na feira com uma sobrinha mais nova e eu fui falando para ela o que minha mãe me falava. Né? Eu falava assim, você tem que aprender a ir na feira, porque você tem que aprender. Eu fui me achando uma adulta muito de sucesso. E aí, eu cheguei numa barraca e eu falei, olha, eu esqueci meu celular, então hoje eu vou levar menos coisa, porque, enfim, eu estou sem uma forma de pagamento aqui. Ele falou, não, pode levar, semana que vem você paga. Eu falei, gente, eu realmente conquistei um respeito aqui na feira. Aí, depois eu fui no Seu Severino das Ervas e falei, Seu Severino, hoje eu não vou levar, porque eu esqueci uma forma de pagamento. Aí ele falou, não, está aqui meu Pix, você chegando em casa, se você paga para mim. Aí eu fiquei muito feliz, porque eu acho que eu sou uma pessoa respeitada na feira agora. E é isso. Agora podem se despedir. E fora que isso mostra que a confiança, quer dizer, na média, é muito mais comum as pessoas confiarem uma nas outras do que a crença da extrema-direita de que o mundo tem que viver com medo e desconfiança. Exatamente. Isso para mim, politicamente é muito importante, porque a construção democrática depende de laços de confiança. Exatamente. É isso. Né? Boa noite. Vocês querem se despedir? E aí a gente encerra. Eu quero me despedir com uma historinha. Eu sei que já passou o tempo. Desculpa, Rafa. Desculpa, é todo mundo. Mas eu estava com uma coisa assim na cabeça e não falei, e agora fiquei com mais vontade de falar depois da feira. Tem algo assim de cuidado sutil que me parece muito importante.
porque a gente fica muito atropelada, né? Também pelas ideias, também pela razão, também pelas causas, né? Eu me vejo ativista, isso também nos atropela muitas vezes. E aí essa busca pelo sutil, pelo cuidado, pelo olhar, para olhar para as pessoas, acho que é algo que a gente não pode perder. E aí eu lembrei da Dona Belinha, que foi uma mulher que eu conheci em Pilão Arcado, na Pilão Nova, né? A cidade nova construída na beira da represa de Sobradinho. Eu estava lá com 3 amigas, a gente estava filmando por dias, tal, e aí, quando a gente acabou a última entrevista com a Dona Belinha, fecha a câmera, acaba tudo, a gente se preparando para ir embora, agradece a entrevista, ela... As meninas, vocês que vêm lá de São Paulo, são tudo estudada, me responde uma coisa. Já dá aquele medo, né? De onde vem o amor? Ô, louco. E aí, imagina, né? A gente, assim, 20 e poucos anos de idade, aí, Dona Belinha, a senhora, por favor, nos diga, né? A gente não tem a menor ideia. Ela falou, não, porque desde menina eu faço essa pergunta para todo mundo que eu conheço. E a melhor resposta que eu tive até hoje foi em 1977, do gerente do Banco do Brasil, quando eu fui pedir o crédito rural. Meu Deus, Dona Belinha é maravilhosa. E a resposta dele foi, o amor vem da delicadeza. Eu queria agradecer a Dona Belinha. E, por falar em delicadeza, quero sugerir fortemente a vocês que não percam o filme Manas, que é um tema dificílimo, que poderia ser horroroso, mas que é filmado com uma delicadeza que faz dele um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida.